Olá pessoal, tudo bem com vocês? No finalzinho do vídeo do controle proporcional, eu tinha sugerido que a gente fizesse vários pontos e aí o robô fizesse de um para outro, depois de um para outro e assim por diante, para completar uma missão. E aí eu pensei, por que não? Afinal, a resposta é, porque a gente pode, não é verdade? Então eu resolvi fazer isso. Vamos dar uma olhada no que virou? Então, pessoal, olha só. Eu pensei em uma coisa simples, inicialmente, alguma coisa circular. Então, eu fiz dois obstáculos, da mesma maneira que a gente faz aí o robozinho, por exemplo, né? Tá aparecendo aí para você. E aí eu pensei, bom, vou passar pelo caminho mais seguro possível, que é os pontos de maior distância possíveis dos obstáculos, não é verdade? Então, eu selecionei esses pontos aí. Bom, pensando na seguinte maneira, bom, a gente sempre tem que chegar num ponto com uma determinada orientação, não é verdade? Parâmetro beta. Então eu pensei, poxa, por que não colocar esta orientação então já apontando para o próximo ponto? Isso deve facilitar alguma coisa, não é verdade? Então eu coloquei justamente isso. Então, todos os objetivos estão apontando, né, para o próximo ponto. Muito bem. E aí, finalmente, então, resolvi colocar o robô em um determinado local. Claro, coloquei na origem para começar, né? Mas poderia, na verdade, ter sido qualquer local. E é isso daí. Bom, esse é o experimento que eu resolvi fazer com o nosso controlador proporcional. E bom, você já está imaginando aí como fazer isso, não é verdade? E é isso mesmo que você imaginou. Para a gente percorrer todos os pontos, basta fazer um loop limitado, que é um for, por exemplo, não é? Em que a gente vai passando ponto a ponto. E dentro desse for vai ter justamente, né, o controlador proporcional que a gente desenvolveu. Tudo bem? Então vamos ver como é que ele se comportou? Então olha só, ele começa até que ele vai bem, né? E é isso daí, fez uma curva estranha ali. E aí no segundo ponto, bateu, né, droga, né? Então realmente a curva ficou ali muito próxima da parede, tanto é que ele bateu. Ok, a gente não está fazendo ainda a checagem de colisão, depois eu mostro como fazer. Mas basicamente, bateu de novo. Enfim, não é? Realmente ele está precisando fazer uma movimentação muito brusca ali, né? Ele está tendo que sair muito da curva verdinha. A curva verdinha, como você pode ver, é a melhor opção de se caminhar nesse ambiente, no sentido de segurança, não é? Sempre tem, claro, assim, quando você fala assim, melhor alguma coisa, né? Ou pior alguma coisa, ou mais isso, ou mais aquilo, é sempre com relação a algo, né? É sempre uma questão de otimização, no fundo. Mas aí, como a gente está pensando na segurança do robô, a gente pode ver claramente que, enfim, né, o caminho verde, né, seria a melhor opção e ele sai bastante, né, desse caminho verde. Mas dá para ver que é claramente, né, um problema ali do beta, né? O beta está muito proeminente, né? Ele está dominando muito a movimentação do robô, o controle do robô. Então eu resolvi reduzir o beta bastante. E aí a gente vai fazer o experimento de novo. Vamos ver o que aconteceu. Então, claro, o robô começa de novo, fazendo basicamente dessa vez, ele ficou bem legal, né? Só que ele demora bastante agora para convergir beta, claro, né? Porque, enfim, beta está pequenininho, então a ação de controle dele é muito menor. Mas, ok, né? Ele está indo bem aí, legal. Mas, como você pode ver, tem esse problema aí do beta convergir. Legal. Gostei da movimentação dele, ficou aí bem mais segura, claro, né? Bem mais segura significa mais próxima aí do caminho verde, que é o melhor de todos em termos de segurança. É quase que um diagrama de Voronoi aí, eu acho que exatamente o diagrama de Voronoi, se a gente fizer as continhas. Mas ainda não estou satisfeito. E eu ainda não estou satisfeito porque, enfim, dois motivos, né? O primeiro é que o robô está fazendo cada um dos caminhos de um ponto para outro. Ele começa do zero em velocidade linear e aí, né, faz aquela aumento de velocidade e depois diminui. Isso daí não parece legal, eu gostaria que fosse alguma coisa mais fluida. Mas deixa isso para depois. O que está me incomodando de verdade mesmo é essa movimentação que ele é obrigado a fazer por causa de beta. Então ele é obrigado a sair muito mesmo, né, do melhor caminho possível ali, do verdinho, por causa do beta. Então eu pensei comigo aqui, vamos chutar o beta fora?
Então vamos nos livrar do beta. E aí o nosso robô, claro, né, fica com esse modelo em que a gente tem, claro, só o alfa e o rho agora em questão do que a gente quer utilizar. Então agora, né, o nosso algoritmo ficou bem mais simples, porque tudo que a gente precisa olhar no fundo é rho, não é? Então aí a nossa simulação do robô utilizando só alfa e rho, né, sem o beta finalmente. Vamos ver como é que o robô se comportou. Então, ok, ele vai diretamente, mas isso ele já fazia antes, né? Aí ele vai parando ainda, isso me incomoda, mas foi bem mais legal, olha só, né? Aí, então ele faz essa volta, ok? Então você percebe que o efeito do beta foi embora, né? Inclusive, os pontos objetivos não tem mais orientação no final, tá? Então a orientação não precisa mais. É só uma questão dos pontos cartesianos, mesmo x e y, objetivo de cada um deles. Tá ok, foi uma boa navegação, foi legal, mas aí o que está me incomodando justamente são essas áreas. Eu vou destacá-las para você aí. Tá vendo essas áreas? Elas, né, são justamente o quê? Elas são justamente o desvio do robô do melhor caminho de todos aí, em termos de segurança. E o que me incomodou, no fundo, aí é justamente, na verdade, não tem mais como a gente melhorar isso no controlador proporcional, que é a inabilidade do controlador proporcional de corrigir isso daí, né, de corrigir esse offset, tá? A gente já sabe que, da teoria de controle, que o controlador proporcional ele não zera o offset, né? Sempre que um sistema tem um offset, esse offset permanece. Isso aí a gente vê diretamente da transformação de um sistema lá por a transformada de Laplace, não é? O offset permanece. E é justamente esse o problema que me incomodou, não é? No controlador proporcional, que a gente finalmente bateu numa parede, não é? Intransponível para o controlador proporcional, que é justamente esse offset. Então, não tem mais jeito, a gente vai ter que fazer um upgrade de controlador. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar o controlador PID, famosíssimo controlador PID, proporcional, integrativo, derivativo. Vamos ver como ele funciona? Bom, pessoal, então um dos motivos de eu ter feito esse planejamento de caminhos, né, eu escolhi os pontos, é justamente desse problema aqui. Então, como você pode ver, o controlador, seja ele proporcional, PID, qualquer um deles, no fundo, né, todos os controladores clássicos, eles não têm a posição dos obstáculos realimentadas neles, tá? Então não entra a posição do obstáculo no cálculo da lei de controle, tudo bem? Então ele não sabe onde o obstáculo está, é preciso ter um planejamento. Isso é muito importante, a gente vai discutir inclusive alguns métodos depois. Mas o que interessa é, tendo um planejamento, tendo vários pontos que a gente precisa alcançar, então a gente faz justamente o controle do robô de um até outro na sequência que a gente planejou, de modo que nos leve até o ponto final, que é onde a gente queria chegar de verdade. Não é isso mesmo? Só que, como você pode ver, a maneira como você faz o controlador muda totalmente a maneira com que ele vai alcançar esse ponto objetivo. Ele até alcança, mas tem maneiras melhores e maneiras piores de se fazer. E o meu objetivo no comecinho, na introdução, era mostrar isso para você. Tudo bem? Então, no fundo, o que eu fiz foi passar por algumas etapas do controlador que a gente tinha. A gente tentou esgotar todas as possibilidades dele antes de passar para o próximo, ao invés de logo de cara passar para o próximo. Tudo bem? Por quê? Quando a gente coloca muita complicação logo de cara, então é difícil para a gente ir conciliando todos esses parâmetros e variáveis que a gente vai ter que, no fundo, né, fazer o ajuste. Tudo bem? Bom, como a gente já sabe, então, da teoria de controle clássica, o controlador proporcional não tem a capacidade, então, de retirar os offsets, não é? E aí o que acontece é que a gente tem que inserir outros efeitos que façam isso. Quem tem a capacidade de retirar, né, zerar o erro, ou seja, né, matar o offset, é justamente o efeito integrativo, que é um outro controlador, tudo bem? O que acontece é que nós estamos somando forças aqui, estamos agregando forças, né? E você já está familiarizado com isso por causa da estratégia que a gente fez de controle anteriormente, não é verdade? Bom, o que acontece é o seguinte, nós vamos utilizar o melhor de cada um dos vários efeitos que existem por aí para cancelar os efeitos ruins dos outros, tudo bem?
Então, o controlador proporcional, ele é muito bacana para a gente, né, nos direcionar de maneira rápida ou não para o nosso objetivo. Só que ele tem o defeito do offset. Já o controlador integrativo, ele tem a capacidade de retirar esse offset. Então, por isso, nós vamos colocar, nós vamos integrar, nós vamos agregar ele nesse controlador, fazendo então um controlador PI, por enquanto. Tudo bem? Só que o lado negativo aí do controlador integrativo é justamente que, para retirar esses offsets, ele causa aí sobrepassamentos, oscilações no sinal. Tudo bem? E essas oscilações podem vir a ser bem grandes e incômodas. Então, se elas não forem, não precisa fazer mais nada. O controlador PI te resolve o problema. No entanto, se elas forem, aí nós precisamos utilizar alguém que tenha como propriedade, não é, cancelar esse tipo, ou pelo menos atenuar, né, esse tipo de comportamento. E nesse caso é o controlador derivativo, né? Então ele funciona, na verdade, à base das derivadas dos erros que estão entrando, e ele tem então a capacidade aí de controlar a velocidade com que o erro evolui, e assim a gente atenua então os defeitos do nosso controlador integrativo. E é por isso que a gente tem o P e D, ou seja, um vai cancelando justamente o lado negativo do outro, enquanto adiciona a sua propriedade forte, na verdade. Né? E é isso que o P&D faz. E o P&D é um dos controladores mais utilizados, tanto na literatura quanto na indústria, em todos os lugares. Ele tem muitas formas diferentes aí de ser implementado, o mesmo controlador. No entanto, claro, a gente vai utilizar ele da forma clássica aqui, porque a gente está aprendendo o quê? A gente está aprendendo os clássicos da literatura, tudo bem? Muito bem, para o nosso caso, que é o robô, então a gente tem que particularizar agora, claro, né? Nosso caso é o robô. A gente percebeu que o problema não está na velocidade linear, essa daí a gente consegue manusear até que bastante bem. Nosso problema, na verdade, está na velocidade angular. É essa daí que faz o robô se virar, claro, né? Que não está conseguindo lidar bem com esse tipo de problema, não é verdade? Então é nessa velocidade que nós vamos colocar o P&D, tudo bem? E como você viu, né, eu retirei justamente o parâmetro beta, o parâmetro realimentado que nós tínhamos, que fazia o robô então se direcionar para uma determinada orientação. Não tenho mais interesse, né, em ter uma orientação final em cada um desses pontos. Pode até ser que a gente tenha a vontade de ter uma orientação determinada no ponto final. E aí, de repente, a gente pode voltar com o parâmetro beta no último trecho de navegação. Mas durante a navegação, eu não quero isso não. Eu quero simplesmente chegar reto e direto no ponto que eu quero. Tudo bem? Mas lógico, não é? De uma maneira mais assertiva. Então, é por isso que nós vamos fazer o P&D na velocidade angular. Então, esse daqui é o nosso novo algoritmo. Tudo bem? Então, como você pode ver, o beta foi embora realmente, mas não é esse o problema, essa foi a solução, na verdade, né? Nos livrar do beta por enquanto. E bom, o problema agora é que nós temos 3 parâmetros a mais, né, para regular, tudo bem? Então, nós temos o parâmetro integrativo, o parâmetro derivativo e o parâmetro proporcional do nosso controlador na velocidade angular, tudo bem? Bom, a gente podia sim fazer aquela análise que nós fizemos de convergência para ver quais são os melhores parâmetros, calcular os autovalores, e eu vou até deixar isso para você fazer aí, se divertir, né? Mas aqui agora a gente vai fazer como a maior parte das pessoas que vão utilizar um P&D fazem, que é tentar regular esses parâmetros na tentativa e erro. E é justamente esse tipo de dificuldade que eu quero mostrar para você nesse vídeo, né, para a gente poder ver aí os elementos que estão envolvidos nessa navegação. Tudo bem? Então, vamos colocar esse algoritmo aí na prática para a gente ver os efeitos. Lembra? Só colocando na prática que você realmente aprende. Vamos colocar então essa teoria aí toda na prática. Bora programar! Então esse daí é o programa que a gente estava utilizando e eu resolvi utilizar o mesmo programa, né, o programa do controlador diferencial, para fazer o upgrade dele de P para P&D, tudo bem? Aí de diferente, eu adicionei obstáculos aqui, são aqueles obstáculos que você viu no vídeo anterior,
tá? E é justamente da mesma maneira que eu faço, não é, os sólidos geométricos do robô, tá? São só sólidos geométricos. Esses obstáculos aqui, eles ainda não fazem colisão com o nosso robô. Eles estão ali só para, enfim, mostrar alguma coisa, né? Então o robô, por exemplo, consegue bater neles, consegue passar por dentro deles, por enquanto, tudo bem? Depois a gente mostra como fazer essa colisão, tá? Bom, e aí eu começo o robô em algum lugar, tudo bem? E desenhei aqui um caminho que é aquele caminho que você viu, tá? Por entre os obstáculos. Eu adicionei aqui, claro, o ponto do robô inicialmente. Não precisa, tudo bem? Isso aqui é só por uma questão de plot mesmo, para ele ligar o ponto inicial do robô ao próximo ponto, que na verdade é o primeiro ponto do caminho, tudo bem? É uma questão só de plot, se você quiser tirar, não tem problema nenhum. Aí vem, claro, nossos parâmetros do controlador. Né? O controlador tem ainda o Rho, ele é para nós aqui só um intermediador no ponto de chegada, tudo bem? A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí vem o nosso PID. O PID é justamente quem faz a combinação aí desses três superpoderes, né? O P, do I e do D, né? As três qualidades de cada um desses controladores diferentes, tudo bem? E a gente vê então que se eu colocar um ganho igual a zero, eu estou simplesmente retirando, né, esse controlador da malha, tá? Eu estou simplesmente não contabilizando os efeitos dele. Então a gente tem como fazer, né, o mesmo controlador de antes, o controlador proporcional, simplesmente zerando os efeitos, né, do D e do I aqui, né, deixando eles como zero. Bom, a gente vai precisar aqui, no caso de mais duas variáveis, então são as variáveis que derivam e que integram, né, a nossa variável de interesse, que é a variável de erro alfa, tudo bem? E aqui, por último, eu tenho só uma variável chamada, que eu chamei de alpha old, aí, né, que é só para armazenar o valor imediatamente anterior, né, dessa variável alfa, para que a gente possa, claro, poder fazer o parâmetro derivativo dela, tudo bem? E aí temos aqui a velocidade máxima, tá? Tanto linear quanto angular. Essa velocidade máxima angular, ela é uma novidade. Eu tirei ela, então, aí do manual do fabricante, como você pode ver, tudo bem? E a gente vai inserir ela agora no nosso robô, ou seja, nós vamos tornar o nosso robô ainda mais realista. Joia? Bom, aí a gente chega finalmente no nosso loop de simulação, tudo bem? Então, tudo que vai acontecer de acréscimo agora é o seguinte, nós não temos mais um ponto só, nós temos vários, não é isso? Então eu tenho que percorrer cada um deles, não é isso? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um loop limitado, porque o número de pontos é limitado, tudo bem? Loop limitado é um for, por exemplo, né? Enquanto que um loop ilimitado é o while, né? Então a coisa não acaba enquanto não atingir um certo parâmetro. Aqui ela é bem definida para acabar, tá? Então olha lá. Para todos os pontos do caminho, né, eu vou fazer justamente o que a gente fazia para um ponto só, que é o quê? Obter, então, esse ponto objetivo, então eu extraio ele, né, do nosso vetor de caminho aí, que eu chamei de path, tudo bem? E aí vem, de fato, né, o loop que a gente sempre empregou, tá? Que é, então, o nosso while aqui, enquanto o Rho não chegar próximo o suficiente do ponto que nós temos interesse. Então agora eu vou ter que calcular então a derivada do alfa e a integral do alfa. Só que, claro, né, de maneira discretizada. Tudo bem? Então tá aqui, vou falar primeiro da derivada do alfa, o diferencial do alfa, tudo bem? Então eu coloquei ele aqui em duas formas para você, uma eu deixei comentada. Deixa eu só separar aqui rapidinho para você ver. Deixa eu discutir essas duas com você. Então a gente sabe, né, definição de derivada de Newton, tudo bem? Que é o valor atual menos o imediatamente anterior dividido pelo tempo que demorou para eu fazer essa transição. Não é isso que é a derivada? Muito bem. Então, essa é justamente o que você está vendo aqui. Só que o que acontece é que esse parâmetro aqui vai ser, claro, multiplicado por uma constante. Tudo bem? E o que acontece é que o dt, que você vê aqui, né, que é a divisão, tá? Ele é justamente o quê? Uma outra constante. Então eu sempre posso inserir essa constante dentro da outra, não é? E ainda assim fica uma constante, não é verdade? Então só para mostrar esse conceito para você, não é? Eu vou tirar o dt da jogada e aí isso só vai mudar no fundo a magnitude
do nosso, né, parâmetro derivativo. Tudo bem? E agora a gente tem nosso parâmetro integrativo. Nosso parâmetro, o que é uma integral? Não é? É a agregação de todos os valores conforme o tempo vai passando. Não é isso? A contribuição de cada um deles é inserida. Não é isso? Então é justamente o que a gente está fazendo, né? Então a integral do alfa é quem? É ela mesma, ou seja, tudo que foi somado desde o instante que começou até esse momento atual, mais a contribuição nova. Tudo bem? Essa é a integração do alfa. Bom, vamos falar da velocidade linear. Então, eu tinha te dito que me causava assim, um certo desconforto que a velocidade linear ficasse variando bastante, né? Então, ela aumenta, diminui de um ponto para outro, tá? Eu queria que isso acontecesse, claro, só no último ponto e que ela fosse constante, né, nos pontos intermediários. Como é que a gente faz isso? Olha, justamente o que está aqui. Então, olha só, se não é, o ponto atual que eu estou, então eu estou usando esse izinho aqui para ser o nosso contador de pontos. Enquanto ele for menor do que o valor final, ou seja, enquanto ele não é o último, não é isso? Então a minha velocidade linear é a velocidade máxima que eu defini, qualquer uma, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui aquela que a gente obtém do robô. E se não, ou seja, se é o último ponto que eu vou alcançar agora, então eu uso aquela estratégia que a gente já usava, ou seja, a gente vai diminuindo até chegar nele e parar. Tudo bem? Bom, aqui eu deixei comentado, deixa eu descomentar. Então, essa é a parte em que a gente andava de costas caso o objetivo estivesse atrás. Eu comentei por gosto pessoal, tudo bem? Eu quero que nessa simulação nosso robô ande sempre de frente, tá? Beleza. E aí chega finalmente a cereja do bolo aí, que é a nossa velocidade angular. Tudo bem? Então a gente tem que a nossa velocidade angular, ela é a composição de 3 superpoderes, 3 controladores, não é? O proporcional, o integrativo e o derivativo. Você já percebeu que o que acontece é o seguinte, a dificuldade vai estar onde? A dificuldade vai estar em calibrar bem esses 3 parâmetros, tudo bem? E vou adicionar mais uma coisa que vai tornar o nosso robô mais realista, tudo bem? Que coisa é essa? Bom, a gente já tinha feito isso para a velocidade linear. Deixa eu voltar nela aqui em cima. Olha só, a gente não tinha colocado um limitador na velocidade linear? A gente não tinha feito isso para a velocidade angular desde então, não é verdade? Pois é, nós vamos construir um robô cada vez mais realista com o passar dos vídeos, tudo bem? E nesse aqui a gente insere então um limitador para a velocidade angular também. Então olha só, o limitador da velocidade angular é esse cara aqui. O que acontece é que a velocidade linear, ela sempre é positiva, claro, não é? Porque ela é baseada na distância, a distância é sempre positiva. A gente era obrigado a colocar nesse outro cara aqui, ela sendo negativa, não é verdade? Só que a velocidade angular, ela tem que ser negativa se você quiser virar para a direita. Lembra da regra da mão direita? Enfim, não é? Se você deixar ela sempre positiva, o robô só vai ter capacidade de virar para a esquerda ou no máximo ir reto se você deixar ela ser zero também. Não é? Então, para que o robô possa virar para os dois lados, eu tenho que preservar o sinal da velocidade calculada aqui, ó. Então, o que acontece é que a velocidade calculada aqui pelo controlador pode ser muito alta, tudo bem? Mas ela, claro, não é? Tem um sinal que ele é importante, esquerda ou direita, não é? Positivo ou negativo, regra da mão direita. Bom, então eu tenho que preservar esse sinal antes de limitar essa velocidade. E eu faço isso pegando o sinal dele, não é? Então essa função aqui que eu estou usando, sin, ela simplesmente pega o sinal. Então se a velocidade é positiva, ele vai pegar o sinal de mais. Se ela é negativa, vai pegar o sinal de menos. Tudo bem? Então eu pego o sinal da velocidade, aí sim eu coloco o limitador que você já está acostumado. E é só isso. Tudo bem? Então olha só, colocando os parâmetros, então aqui ó, os parâmetros do PID, tá? 0 no integrador e no derivador, tá? Eu vou deixar aqui 1, enfim, né, no KP, só para a gente ver que a gente tem ainda aqui o controlador proporcional. Vamos ver? Então aqui eu vou executar. E 3, 2, 1. Então olha que legal, né? Com o KP igual a 1, igual a gente viu, a velocidade angular ela não é suficiente para cumprir essa missão. E aí você está vendo o quê? Você está vendo um comportamento
muito interessante, na verdade. E é por isso que eu coloquei ele aqui. Você está vendo um sistema não linear convergindo para um ciclo limite. A gente tinha discutido isso no vídeo do Lyapunov. Os ciclos limites eles existem para sistemas não lineares. E o que acontece é que aí a velocidade do robô ela é perpendicular ao vetor gradiente. Lembra disso? Então o que acontece é que ele fica orbitando o nosso ponto de equilíbrio. E esse é um comportamento que eu estava doido para te mostrar desde aquela época, mas finalmente ele apareceu aqui. Tudo bem? Então, a gente viu que a gente precisa aumentar um pouco o nosso parâmetro proporcional. Então, substituindo aqui por 3,5. Tá? Vamos arredondar esse negócio. Tudo bem? Vamos ver o que acontece? Ainda um controlador proporcional. Tudo bem? Estou maximizando. E ok. Você vê que nós voltamos, então, àquele comportamento que nós tínhamos, tá? Do nosso controlador proporcional. Ou seja, sobra esse offset aí, que é incômodo, e é por isso que nós estamos querendo passar para o controlador PID. Mas eu queria ver que na estrutura do PID você consegue, não é, cancelar os outros efeitos se você quiser. Tudo bem? Será que a gente pode aumentar bastante esse limite aqui? Colocar, sei lá, um ganho igual a 10, por exemplo? Poder a gente pode, tudo bem? Mas você tem que pensar o que você está impondo para o seu sistema ao fazer isso. Ao colocar um parâmetro muito grande, e eu vou deixar isso para você fazer em casa, tudo bem? Coloca aí um parâmetro gigante, tá? Você vai ver que ou você vai submeter o seu sistema a valores extremos, ou seja, você sempre vai fazer o seu sistema ir para o extremo dele e ficar às vezes chaveando esse extremo, ou às vezes você vai até causar o quê? Você vai causar a instabilidade do seu sistema. Se lembra que os parâmetros têm influência na estabilidade ou instabilidade. Lembra disso? Então você pode, inclusive, instabilizar o seu sistema. Tá? Bom, então vamos acrescentar o controlador integrativo aqui. Ó. Vou acrescentar ele só um pouquinho, tá? Quase nada aqui. Vou pôr 0,1 e só ele, para a gente ver se isso muda alguma coisa. Vamos ver isso daí? Então, olha só, maximizando, só o controlador integrativo, um pouquinho dele só para a gente ver se a gente muda esse efeito. 3, 2, 1. Então, olha só, já dá para ver os efeitos dele, né? Então, por menor que seja o efeito, né, a quantidade que você está inserindo desse efeito, já dá para ver claramente que ele está agindo e ele tende a fazer aquele comportamento clássico de PID que você já está acostumado. Né? Não é exatamente o comportamento que a gente estava esperando, mas o interessante aqui está sendo o quê? Está sendo mais uma aula de controle que de robótica, não é verdade? Você está vendo aqui na prática, então, aqueles efeitos que a gente está acostumado a ver nas aulas de controle. Por isso que eu te disse certa vez que estudar controle com robótica é bem legal, porque a gente consegue ver fisicamente aqueles, né, efeitos clássicos, que são às vezes abstratos, acontecendo bem na frente dos nossos olhos. Tudo bem? Quer ver? Ó? Vamos aumentar um pouquinho esse controlador integrativo aqui. Então eu vou colocar nele aqui, sei lá, 2, por exemplo. Vamos colocar 2 aqui só para ver qual é a alteração que vai acontecer aqui. 3, 2, 1. Muito bem, ele sempre vai, claro, em linha reta, né? E olha que legal! Então agora ele teve um efeito bem mais acentuado. E veja, o robô ficou bem mais próximo da onde? Da onde a gente queria, né? Que é a linha verde. Tudo bem que seria aí o trajeto, o caminho, tá? De mais segurança. E você pode ver que ele tem justamente aquele sobrepassamento clássico, né? Do efeito integrativo, que é onde você pode ver, então, justamente esse tipo de efeito. Muito interessante. Bom, é interessante do ponto de vista de controle, mas do ponto de vista de robótica, nem tanto. Pois são justamente nas curvas que a gente tem a maior probabilidade de justamente infringir as nossas restrições cinemáticas. Então a gente vai derrapar, sair pela tangente, o chão às vezes está bem encerado, então a gente vai deteriorando a nossa posição. A posição que o robô está de verdade deixa de ser a posição que ele pensa que ele está. De toda maneira, sabendo que fazer curvas muito bruscas não são interessantes, eu gostaria então de dar uma atenuada, não é, nesse efeito integrativo. E aí que entra então finalmente o efeito
derivativo. E eu vou então acrescentar um parâmetro derivativo. Vou colocar aqui um parâmetro de mais ou menos 10. Estou chutando valores aqui, é o que a gente faz, na verdade, né? Quando a gente está iniciando uma busca por parâmetros, não é isso? Tentativa e erro. A ideia seria dar uma atenuada, nem que seja de leve, né, no nosso parâmetro integrativo, tudo bem? Então, maximizando. Então, 3, 2, 1, vamos ver. Então, ok, aí a gente vê que ele demora um pouquinho mais para convergir para a curva, tudo bem? Ok, ele ainda tem o comportamento, mas dá para perceber que ele está um pouco mais lento. É justamente isso que o parâmetro derivativo faz. Como ele controla a velocidade, a gente deixa essa velocidade de convergência um pouco mais lenta. E é justamente assim que a gente atenua o parâmetro integrativo. Tudo bem? Bom, eu vou colocar aqui para você agora uma figura que sobrepõe os dois. Né? Então, sobrepondo os dois, a gente pode ver que realmente houve aí uma atenuação. E eu vou colocar outra figura aqui que coloca os três, o proporcional, o derivativo, o integrativo, todos eles em cores diferentes, para ficar bem claro aí para você, justamente para que a gente veja os efeitos. Eu espero que você tenha gostado de ver na prática aí, na frente dos seus olhos, um robô executando os efeitos clássicos de controle que a gente estuda nas aulas de teoria de controle. Tudo bem? E bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado de ver os efeitos do controlador PID na prática, num sistema dinâmico não linear, e ver os vários efeitos que podem acontecer de acordo com a teoria. Tudo bem? Então, por hora é só. Valeu, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.